It's okay, I get it. And an overnight at a high-end hotel. You're with the Winchesters, right? Seriously? Well, the psycho mom's swallowing a shit ton of pills. Why? These are non-refundable now at this point. Otherwise, we got you more. I usually get dressed before I come out. I wish I could, but I don't. Yeah, I hope you do that. So far now? Yeah. It's a new adventures. Living your best life, doing, I just feel like she's angry all the time and I don't know why. you know. I can support you. I need this job. I can't lose my license. Tem uma coisa especialmente desconfortável em histórias que começam com uma casa bonita demais, uma família educada demais e um emprego que parece bom demais para ser verdade. Porque, no cinema, quando tudo parece perfeitamente organizado logo de cara, a gente já sente que alguma coisa está escondida atrás daquela porta fechada. E em A Empregada, esse desconforto não vem de um monstro aparecendo no corredor, nem de uma ameaça sobrenatural, nem de uma perseguição barulhenta. Ele vem de algo muito mais íntimo, o medo de entrar na vida de pessoas ricas, poderosas, aparentemente perfeitas, e perceber aos poucos que talvez o verdadeiro perigo esteja justamente naquilo que todo mundo insiste em chamar de normal. A história gira em torno de Millie, uma jovem que precisa desesperadamente de uma segunda chance. Ela não aparece como alguém que está escolhendo entre várias oportunidades confortáveis. Ela está em uma posição frágil, tentando reconstruir a própria vida, carregando um passado que dificulta cada novo passo. E é exatamente por isso que o emprego na casa dos Winchester parece, no começo, quase uma salvação, uma mansão elegante, um salário que pode mudar sua situação, uma rotina clara, um quarto para ficar, uma família que precisa de ajuda. Para alguém na posição dela, aquilo não parece só um trabalho. Parece uma porta se abrindo. Mas é aí que o filme começa a brincar com a nossa percepção, porque a casa dos Winchester não é apresentada apenas como um espaço de luxo. Ela funciona como uma promessa. Tudo ali comunica estabilidade, dinheiro, beleza e controle. A decoração, o silêncio, os corredores, os ambientes amplos, a maneira como as pessoas se comportam. Só que quanto mais Millie se aproxima desse mundo, mais a promessa começa a ficar estranha. O luxo não traz conforto, o silêncio não traz paz. A educação excessiva não transmite confiança. Aos poucos, aquela casa passa a parecer menos um lar e mais um palco, onde todo mundo está interpretando um papel. E essa é uma das ideias mais interessantes de A Empregada. O filme entende que o suspense doméstico funciona melhor
quando o perigo não se revela de uma vez. Ele precisa entrar devagar. Primeiro, numa mudança de tom. Depois, numa frase atravessada. Depois, num olhar que dura um segundo a mais do que deveria. Depois, numa regra da casa que parece pequena, mas carrega alguma coisa errada por baixo. A tensão não nasce de uma explosão. Nasce da dúvida. Será que Millie está exagerando? Será que Nina, a dona da casa, é apenas uma mulher difícil, instável, emocionalmente desgastada? Será que Andrew, o marido charmoso e aparentemente equilibrado, é realmente tão perfeito quanto parece? Ou será que Millie entrou numa armadilha antes mesmo de entender as regras do jogo? O mais curioso é que o filme não precisa transformar Millie em uma heroína tradicional para fazer a gente se importar com ela. Pelo contrário, a força dela está justamente no fato de ela não ser uma pessoa completamente limpa, simples ou previsível. Ela chega com cicatrizes, chega com medo, chega com uma história que a torna vulnerável aos olhos dos outros. E em um thriller como esse, vulnerabilidade é quase uma moeda. Quem tem poder usa. Quem não tem, tenta sobreviver. Sydney Sweeney interpreta Millie como alguém que tenta parecer firme mesmo quando está por dentro calculando cada movimento. E isso combina muito com a proposta da personagem. Ela não é uma visitante curiosa entrando numa mansão misteriosa por diversão. Ela precisa daquele emprego, precisa do dinheiro, precisa da chance. Então, quando as primeiras coisas estranhas acontecem, ela não pode simplesmente pegar a bolsa e ir embora como talvez o público quisesse. Essa é uma parte essencial do suspense. A pergunta não é apenas por que ela não sai dessa casa. A pergunta mais real é para onde ela iria. Esse detalhe muda tudo, porque a empregada não trabalha só com medo psicológico, mas também com medo social. O medo de não ter opção. O medo de depender de pessoas que podem te descartar a qualquer momento. O medo de estar em um ambiente onde todo mundo sorri, mas ninguém realmente te vê como igual. Millie é contratada para cuidar da casa, arrumar os espaços, obedecer às regras, entrar nos cômodos certos e evitar os lugares errados. Só que enquanto faz isso, ela começa a observar coisas que talvez ninguém esperasse que ela percebesse. E a posição dela, que parecia fraca, aos poucos vira uma vantagem. Porque empregados, babás, motoristas e pessoas que trabalham dentro de casas ricas muitas vezes veem tudo. Só que quase ninguém presta atenção nelas. É aí que a presença de Nina se torna tão importante. Amanda Seyfried interpreta uma mulher que, desde o início, parece difícil de decifrar. Nina pode ser gentil em um momento e cruel no outro. Pode parecer frágil, depois controladora, depois desesperada, depois ameaçadora. O filme usa essa instabilidade para colocar o público no mesmo lugar de Millie. A gente tenta entender quem Nina é de verdade. Uma vítima? Uma manipuladora? Uma pessoa quebrada por algo que ainda não foi revelado? Ou alguém que aprendeu a usar a própria aparência de fragilidade como uma arma? Essa ambiguidade é o motor da primeira parte da história. E o filme sabe que, em thrillers desse tipo, uma boa personagem não precisa ser imediatamente explicada. Na verdade, quanto menos explicada ela parece no começo, mais a gente fica preso. Nina entra em cena como uma espécie de enigma emocional. Ela domina a casa, mas também parece presa nela. Ela assusta Millie, mas também desperta curiosidade. Ela causa desconforto, mas a gente sente que existe alguma coisa por trás daquele comportamento. E essa mistura de medo com curiosidade é exatamente o que mantém a narrativa funcionando. Andrew, por outro lado, aparece como o contraste perfeito. Ele tem o tipo de presença que, dentro da história, deveria acalmar tudo. Um homem bonito, bem-sucedido, educado,
aparentemente paciente com os conflitos dentro da própria casa. Brandon Sklenar interpreta Andrew com essa camada de charme controlado, como alguém que sabe ocupar o espaço sem precisar levantar a voz. E o interessante é que o filme usa isso de forma inteligente. Porque, em um ambiente onde Nina parece imprevisível, Andrew naturalmente se torna a figura em quem Millie e o público querem confiar. Ele parece a parte estável daquele casamento. Parece o ponto de equilíbrio. Parece o adulto da sala. Mas em A Empregada, a aparência nunca é garantia de verdade. A adaptação parte do romance de Freida McFadden, um livro que ganhou força justamente por trabalhar com capítulos curtos, reviravoltas rápidas e uma leitura quase viciante. O desafio de levar esse tipo de história para o cinema está em transformar a sensação de página virada em tensão visual. No livro, você pode prender o leitor dentro da cabeça de Millie, fazendo cada suspeita e cada pensamento se acumular. No filme, isso precisa virar comportamento, silêncio, montagem, enquadramento e ritmo. O público precisa sentir a armadilha sem que alguém fique explicando tudo em voz alta. E aqui entra um ponto importante da direção de Paul Feig. Muita gente associa o nome dele a comédias e filmes mais leves, mas ele também já demonstrou interesse por histórias com mistério, segredos e relações femininas cheias de camadas. Em A Empregada, o que chama atenção é essa tentativa de transformar um material popular, cheio de viradas, em um thriller elegante, acessível e cheio de tensão doméstica. Não é um filme que tenta esconder sua natureza de entretenimento. Ele sabe que o público está ali esperando segredos, manipulação, tensão e aquela sensação deliciosa de "eu sabia que tinha alguma coisa errada". A questão é como ele entrega isso. Logo no começo, o filme trabalha com uma estrutura muito familiar para quem gosta de suspense psicológico. Uma personagem vulnerável entra em uma casa de gente rica, recebe regras estranhas, percebe rachaduras na família perfeita e começa a se perguntar se está diante de uma oportunidade ou de uma sentença. Essa estrutura pode até parecer conhecida, mas o que faz ela funcionar é a maneira como o filme coloca a dinâmica de poder no centro. Millie não está apenas observando uma família problemática. Ela está trabalhando para essa família. Ela depende deles. Ela dorme no espaço que eles oferecem. Ela precisa seguir as regras que eles impõem. E isso faz com que cada gesto pequeno tenha peso. Quando Nina age de forma cruel, não é só uma grosseria. É uma lembrança de que Millie está em território alheio. Quando Andrew demonstra gentileza, não é só gentileza. É uma possível brecha emocional dentro de uma casa sufocante. Quando a filha do casal aparece no meio dessa rotina, também existe ali uma camada de inocência, medo e confusão, porque crianças em thrillers domésticos muitas vezes enxergam mais do que conseguem explicar. E quando Millie começa a ocupar aquele espaço, limpando, organizando e testemunhando detalhes íntimos, ela deixa de ser apenas uma funcionária. Ela vira alguém que pode ameaçar o equilíbrio artificial da casa simplesmente por prestar atenção. O filme também se apoia em uma fantasia sombria que costuma prender o público. A fantasia de descobrir o que acontece por trás das portas de uma família perfeita. Todo mundo conhece esse tipo de fachada. A família que sorri em fotos, que parece ter dinheiro, beleza, romance e estabilidade. A casa onde cada objeto parece escolhido para mostrar sucesso. O casamento que, visto de fora, parece impossível de questionar. Só que o suspense nasce justamente quando a câmera entra nesse espaço e mostra que a perfeição pode ser uma forma de esconder violência emocional, controle e medo. E o mais interessante
é que a empregada não apresenta essa ideia como algo distante da realidade. A riqueza aqui não é só cenário, ela é ferramenta de poder. Ela permite que certas pessoas controlem a narrativa, comprem silêncio, fabriquem uma imagem pública e transformem os outros em suspeitos antes mesmo de qualquer acusação. Millie, por causa de seu passado, já entra nesse jogo em desvantagem. Se algo der errado, quem será acreditado primeiro? A jovem contratada, com histórico complicado e pouco poder, ou a família respeitável, rica, bonita e aparentemente normal? Essa pergunta fica pairando sobre a primeira parte do filme como uma sombra. E é por isso que o suspense funciona mesmo antes das grandes revelações. Porque a gente percebe que Millie não está apenas em uma casa perigosa, ela está em uma narrativa perigosa. Uma narrativa onde talvez ela possa ser facilmente transformada em culpada, louca, ingrata ou instável. E quando uma história entende que poder não é só força física, mas também reputação, dinheiro e controle da versão oficial dos fatos, ela ganha uma camada muito mais interessante. Como review, o começo de A Empregada é eficiente justamente porque sabe vender a promessa do filme. Ele não tenta resolver tudo rápido. Ele constrói o desconforto como se estivesse apertando um parafuso aos poucos. A cada cena, a casa parece um pouco menos acolhedora. Nina parece um pouco mais imprevisível. Andrew parece um pouco perfeito demais. Millie parece um pouco mais presa. E o público, mesmo sabendo que está sendo conduzido para uma grande virada, continua querendo entrar mais fundo naquele pesadelo elegante. Essa é a força desse tipo de thriller. Ele não depende apenas do choque final. Ele depende da sensação de que, desde o primeiro minuto, alguma coisa estava errada na maneira como todo mundo respirava dentro daquela casa. E a empregada entende muito bem esse prazer específico do suspense. O prazer de desconfiar de tudo, de olhar para cada sorriso como se fosse uma mentira, de observar cada gesto como se escondesse uma ameaça, de sentir que uma casa bonita pode ser muito mais assustadora do que qualquer lugar escuro e abandonado. Porque, no fim das contas, o que assusta em A Empregada não é a ideia de entrar em uma mansão desconhecida. É perceber que talvez a porta tenha se trancado por dentro antes mesmo de Millie notar, o que torna a chegada de Millie à casa dos Winchester tão boa como ponto de partida é que o filme não trata aquele emprego como uma simples mudança de cenário. Ele trata como uma troca de mundos. De um lado existe a vida dela antes dali, cheia de dificuldade, julgamento e falta de estabilidade. Do outro, existe uma casa enorme, limpa, elegante, quase silenciosa demais, onde tudo parece estar no lugar certo. Só que esse contraste não é usado apenas para mostrar diferença de classe. Ele serve para criar uma sensação muito específica. Millie está entrando em um lugar onde cada objeto parece caro, cada regra parece invisível e cada pessoa parece saber algo que ela ainda não sabe. E isso é fundamental, porque A Empregada não funciona só como thriller de mistério. Funciona também como uma história sobre adaptação forçada. Millie precisa aprender rapidamente como aquela casa opera. Ela precisa entender o humor de Nina, a postura de Andrew, a rotina da criança, os espaços onde pode circular e os limites que não deve ultrapassar. O problema é que esses limites nunca parecem totalmente claros. Eles mudam conforme a vontade de quem manda. Em uma cena, Millie pode ser tratada como parte da solução. Em outra, como uma intrusa. Em uma conversa, Nina parece querer intimidade. Logo depois, ela transforma essa proximidade em desconforto. Esse vai e vem é uma das formas mais eficientes de manipulação dentro do filme.
porque não existe nada mais cansativo do que tentar agradar alguém que muda as regras o tempo todo. Millie nunca sabe exatamente qual versão de Nina vai encontrar. A versão simpática? A versão cruel? A versão vulnerável? A versão que parece brincar com ela só para testar até onde consegue empurrar. E quando uma pessoa depende do emprego, esse tipo de comportamento vira uma prisão emocional. Você começa a medir as palavras, controlar os gestos, evitar perguntas, engolir humilhações pequenas. Não porque aceita aquilo de verdade, mas porque precisa sobreviver ao dia seguinte. A casa, nesse sentido, vira um campo de tensão. O quarto de Millie, especialmente, carrega uma importância simbólica muito forte. Em vez de ser um espaço de descanso, ele parece uma extensão da posição dela dentro da família. Pequeno, isolado, separado, quase escondido. É como se a própria arquitetura dissesse o tempo todo que ela pode estar dentro da mansão, mas nunca pertence àquele mundo. E esse detalhe é poderoso porque o filme não precisa explicar tudo com diálogos. Basta mostrar onde Millie dorme, como ela se move pelos corredores, como a câmera observa sua presença naquele espaço, e a gente entende o desequilíbrio. Esse desequilíbrio também aparece na forma como Nina usa a casa como território. Ela não é apenas a dona do imóvel, ela age como alguém que controla a atmosfera inteira. Quando ela está bem, a casa respira de um jeito. Quando ela está irritada, tudo parece apertar. Amanda Seyfried constrói Nina com uma energia imprevisível, quase como se a personagem estivesse sempre alternando entre fragilidade real e crueldade calculada. E o filme se aproveita muito bem disso, porque o público fica tentando separar uma coisa da outra. Até que ponto Nina está sofrendo? Até que ponto ela está encenando? Até que ponto ela entende o dano que causa? Essa dúvida é essencial para o suspense. Se Nina fosse apenas uma vilã óbvia desde o começo, a história perderia força. Se ela fosse apenas uma vítima clara, também perderia parte do mistério. O interessante é que ela ocupa uma zona incômoda. Ela pode ser irritante, assustadora e injusta, mas também parece carregar uma dor que não foi revelada por completo. E é nessa zona cinzenta que o filme prende a atenção. A gente não quer apenas saber o que Nina vai fazer. Quer saber por que ela faz aquilo. Quer saber o que existe atrás daquela fachada de esposa rica e instável. Quer entender se ela é o problema da casa ou se também é resultado de algo muito pior. Enquanto isso, Andrew aparece como uma espécie de alívio. E essa é uma escolha narrativa muito esperta. Depois de uma cena desconfortável com Nina, a presença dele parece trazer equilíbrio. Ele fala com Millie de forma mais calma, demonstra educação, parece enxergar a injustiça da situação. O público naturalmente se aproxima dele porque ele parece oferecer uma saída emocional dentro daquele ambiente sufocante. E quando um filme consegue fazer isso, ele cria uma armadilha não só para a personagem, mas também para quem está assistindo. Porque o espectador quer acreditar em alguém. Em histórias de suspense, principalmente quando a protagonista está cercada por sinais estranhos, a gente procura um ponto fixo. Alguém que pareça confiável, alguém que confirme que ela não está perdendo a cabeça. Alguém que diga, mesmo sem dizer diretamente, que sim, aquilo tudo é estranho. Andrew cumpre essa função muito bem no começo. Ele parece o adulto razoável, o marido paciente, o homem que tenta administrar uma casa emocionalmente complicada. E é exatamente por isso que a presença dele funciona tão bem dentro da tensão. Quanto mais perfeito ele parece, mais o filme planta uma pergunta silenciosa. Perfeição demais também pode ser uma máscara? A adaptação do romance de Freida McFadden entende bem esse tipo de jogo.
O livro ficou conhecido por ser rápido, direto, cheio de viradas e construído para manter o leitor preso capítulo após capítulo. Esse tipo de narrativa tem uma energia muito específica, quase como se cada capítulo terminasse empurrando você para o próximo. No cinema, essa energia precisa ser recriada de outro jeito. O filme não pode depender apenas de pensamentos internos ou de frases de impacto no fim de cada capítulo. Ele precisa transformar suspeita em cena. Precisa fazer um silêncio durar. Precisa colocar um personagem no canto do quadro e deixar você imaginar o que ele está pensando. Precisa usar uma porta fechada como ameaça. E portas fechadas são quase personagens em A Empregada. A casa tem esse tipo de linguagem. Cômodos que parecem proibidos, espaços que Millie deve limpar, mas não dominar, corredores que conectam intimidade e perigo, escadas que parecem levar a uma parte menos visível da vida dos Winchester. É o tipo de lugar onde tudo parece iluminado. E mesmo assim, você sente sombra. Isso é muito importante porque o filme não está interessado em terror tradicional. O medo aqui não vem de algo pulando na tela. Vem de uma percepção acumulada. Você olha para um ambiente bonito e começa a sentir que aquela beleza foi organizada para esconder sujeira. Essa sujeira não é literal, é emocional, é psicológica, é social. Millie percebe isso aos poucos. No começo, ela tenta fazer o que foi contratada para fazer. Ela trabalha, observa, responde, tenta não causar problema. Só que, em uma casa onde todo mundo tenta controlar a própria imagem, o simples ato de observar já vira um risco. Millie começa a notar o que não combina. O tom de Nina quando fala de Andrew. A maneira como Andrew reage às crises da esposa. O comportamento da filha em certos momentos. Os pequenos detalhes que sugerem que aquela família não é apenas disfuncional, mas construída sobre segredos. E aqui existe uma das qualidades mais fortes do filme. Ele sabe que o suspense não nasce apenas da pergunta: o que aconteceu? Nasce também da pergunta: quem está contando a verdade? Cada personagem parece ter uma versão da casa. Para Nina, talvez aquele lugar seja uma prisão. Para Andrew, talvez seja um lar que ele tenta manter de pé. Para Millie, é uma oportunidade que começa a cheirar a perigo. Para quem olha de fora, é só uma família rica com problemas íntimos. O filme coloca todas essas versões em conflito e faz o público tentar descobrir qual delas está mais próxima da verdade. Essa estrutura funciona porque conversa com um medo muito comum. O medo de entrar em uma situação acreditando que entende tudo e só depois perceber que foi escolhido justamente por não entender nada. Millie não consegue enxergar o tabuleiro inteiro quando aceita o emprego. Ela vê salário, abrigo, chance e estabilidade. Mas talvez outras pessoas vejam nela outra coisa. Alguém vulnerável, substituível, fácil de desacreditar, fácil de manipular. E essa diferença entre o que ela acha que está aceitando e o que talvez esteja realmente acontecendo é o coração da tensão. Na minha visão, o filme acerta quando mantém Millie em movimento constante. Ela não fica parada apenas sofrendo os acontecimentos. Ela presta atenção, ela testa limites, ela tenta entender. E isso impede que a personagem vire apenas uma vítima passiva. Mesmo quando está em desvantagem, existe nela uma inteligência prática, quase instintiva. Ela não tem o poder social dos Winchester, não tem o dinheiro deles, não tem a reputação deles, mas ela tem experiência de sobrevivência. E em um thriller como esse, sobreviver muitas vezes significa perceber antes dos outros, quando uma situação está mudando de forma. Essa camada faz Millie ser uma protagonista mais interessante do que pareceria em uma versão mais simples da história. Ela não é perfeita, não é ingênua,
não chega à casa como uma santa sem passado. E talvez justamente por isso funcione. Porque alguém com passado entende melhor quando uma pessoa está tentando esconder alguma coisa. Alguém que já foi julgado sabe identificar o peso de uma acusação antes mesmo que ela seja feita. Alguém que já perdeu estabilidade sabe o valor perigoso de uma oportunidade boa demais. A relação entre Millie e Nina, nesse ponto, começa a virar uma dança de poder. Nina pode dar ordens, humilhar, confundir, seduzir emocionalmente, afastar e aproximar. Millie, por sua vez, aprende a ler essa instabilidade. Às vezes, ela recua. Às vezes, endurece. Às vezes, aceita calada porque precisa do trabalho. E às vezes deixa escapar que não é tão fácil de intimidar. O filme tira bastante tensão desse embate, porque as duas personagens parecem estar sempre escondendo uma parte de si mesmas. Nina esconde a verdade da casa. Millie esconde o tamanho da própria força. Esse é um ponto que diferencia a empregada de uma história comum sobre uma funcionária entrando em uma casa problemática. O filme não está interessado apenas em mostrar uma mulher pobre sendo maltratada por uma mulher rica. Ele quer sugerir que as duas estão presas em sistemas diferentes de controle. A diferença é que uma delas parece ter o poder visível, enquanto a outra talvez tenha uma capacidade de resistência que ninguém levou a sério. E quando uma pessoa subestimada começa a entender o jogo, o suspense ganha outro tipo de energia. Também é impossível ignorar como a história trabalha o fascínio do público por ambientes de riqueza. A mansão, as roupas, a rotina, os detalhes da vida dos Winchester, tudo isso atrai e incomoda ao mesmo tempo. Existe um prazer visual em observar aquele mundo, mas também existe uma crítica por baixo. O filme parece dizer que luxo pode ser uma decoração perfeita para esconder decadência moral. Quanto mais bonita a casa, mais perturbador fica imaginar o que acontece ali dentro quando ninguém está vendo. E quanto mais educadas parecem certas conversas, mais agressivo fica o subtexto. Essa é uma escolha que aproxima o filme de uma tradição forte de thrillers domésticos. Histórias em que o perigo não vem de fora, mas de dentro da própria estrutura familiar. O lar, que deveria ser o lugar seguro, vira o lugar da ameaça. O casamento, que deveria representar parceria, vira um espaço de controle. O emprego, que deveria ser oportunidade, vira dependência. E a protagonista, que deveria estar apenas observando, acaba puxada para o centro de um conflito que começou muito antes de ela chegar. O bom é que a empregada entende o valor da paciência nessa fase. Ele não precisa revelar tudo imediatamente. O filme deixa o público desconfiar, errar, mudar de opinião, desconfiar de novo. Em alguns momentos você pode achar que Nina é a grande ameaça. Em outros, pode sentir pena dela. Em alguns momentos, Andrew parece seguro. Em outros, a segurança dele parece ensaiada demais. E Millie fica no meio, tentando montar um quebra-cabeça onde talvez algumas peças tenham sido colocadas de propósito para enganar. Essa sensação de jogo é o que torna a primeira metade tão envolvente. Não é apenas sobre descobrir um segredo. É sobre perceber como os personagens usam comportamento, classe, gênero, reputação e fragilidade como armas. Nina usa o caos. Andrew usa o charme. A casa usa o silêncio. E Millie, que parecia ser a peça mais fraca, começa a usar aquilo que ninguém esperava: a atenção. Porque em A Empregada, prestar atenção é perigoso. E talvez seja também a única forma de sair viva, emocionalmente ou literalmente, de uma casa onde cada sorriso parece esconder uma ameaça. A força de A Empregada começa a ficar mais clara quando o filme deixa de ser apenas uma história sobre uma funcionária nova em uma casa estranha
e passa a ser uma disputa de percepção entre duas mulheres que, de formas completamente diferentes, sabem o que significa estar encurralada. Millie e Nina não são apenas patroa e empregada. Elas são duas presenças que se observam, se medem, testam os limites uma da outra e, aos poucos, transformam a casa dos Winchester em um campo de batalha silencioso. E é exatamente nesse embate que Sydney Sweeney e Amanda Seyfried carregam boa parte do filme. O interessante em Millie é que ela não tenta conquistar o público com inocência. Ela não é escrita como uma protagonista pura, que só sofre porque entrou no lugar errado. Existe nela uma dureza, uma espécie de defesa automática contra o mundo. Sydney Sweeney trabalha isso em pequenos detalhes. A forma como Millie segura uma resposta antes de falar, o jeito como observa um cômodo novo, a tensão no rosto quando percebe que alguém está tentando diminuí-la. Ela pode até estar em posição inferior dentro daquela casa, mas nunca parece completamente indefesa. E isso torna a personagem muito mais viva, porque, em um thriller psicológico, uma protagonista fraca demais pode deixar a história previsível. Se ela apenas apanha emocionalmente, apenas acredita em tudo, apenas reage tarde demais, o suspense perde energia. Millie funciona porque existe nela uma contradição interessante. Ela precisa do emprego, então engole muita coisa. Mas ela não é boba. Ela percebe as mudanças de humor de Nina, percebe o charme calculado de Andrew, percebe quando a casa parece esconder uma verdade desconfortável. O problema é que perceber não significa ter poder para agir. E o filme explora muito bem essa diferença. Sydney Sweeney traz para Millie uma mistura de vulnerabilidade e raiva contida. Essa combinação é essencial. Se a personagem fosse apenas vulnerável, a gente sentiria pena dela. Se fosse apenas agressiva, talvez a conexão emocional ficasse menor. Mas ela está no meio. Você sente que Millie quer se proteger, quer recomeçar, quer acreditar que aquele emprego pode funcionar, mas também sente que existe uma parte dela pronta para reagir se for empurrada longe demais. E essa possibilidade de reação fica sempre ali, como uma faísca escondida. Do outro lado está Nina, e Amanda Seyfried entende que a personagem não pode ser interpretada em uma linha reta. Nina precisa incomodar, mas também precisa intrigar. Precisa parecer cruel, mas não apenas cruel. Precisa parecer instável, mas não de um jeito caricato. O que ela faz de mais interessante é transformar Nina em alguém que domina o ambiente mesmo quando parece estar desmoronando. Ela entra em uma cena e muda a temperatura da casa, às vezes com uma frase seca, às vezes com um sorriso que não combina com o que acabou de acontecer, às vezes com uma fragilidade que parece sincera por alguns segundos e manipuladora logo depois. Essa incerteza é o que torna Nina uma figura tão boa para o suspense. O público não consegue colocá-la em uma caixa confortável. Ela é a vilã da rotina de Millie? É uma mulher quebrada por um casamento que ainda não entendemos? É alguém usando o sofrimento como escudo? Ou é tudo isso ao mesmo tempo, dependendo do momento? O filme se alimenta dessa dúvida e Amanda Seyfried sabe jogar com ela sem entregar demais cedo demais. Ela deixa Nina parecer quase performática, como se a personagem tivesse aprendido a sobreviver dentro da própria casa, criando versões diferentes de si mesma. E essa ideia de performance é muito importante, porque todos em A Empregada estão, de algum modo, representando. Millie representa a funcionária grata, controlada, disposta a seguir regras, mesmo quando por dentro está desconfiada. Nina representa a esposa rica, a mãe difícil, a vítima possível, a patroa exigente. Andrew representa o marido perfeito, o homem equilibrado, o ponto de calma no meio do caos.
Cada um veste uma máscara. O suspense nasce da pergunta: qual máscara vai cair primeiro? Brandon Sklenar, como Andrew, tem uma função delicada nessa dinâmica. O personagem precisa parecer confiável o bastante para que Millie se aproxime emocionalmente dele, mas também perfeito o bastante para que essa confiança comece a incomodar. É um equilíbrio difícil. Se Andrew parecesse suspeito cedo demais, o filme perderia parte do jogo. Se parecesse apenas bondoso, a história ficaria simples. Então a atuação precisa trabalhar em uma zona mais lisa, mais controlada. Ele não explode como Nina. Não carrega o mesmo passado visível de Millie. Ele age como se estivesse sempre acima do conflito, como se fosse a pessoa racional em uma casa dominada por emoções fora de controle. E esse tipo de personagem é perigoso justamente porque parece seguro. A maneira como Andrew se posiciona diante de Millie cria um contraste muito forte com Nina. Quando Nina humilha, confunde ou pressiona, Andrew parece acolher. Quando Nina torna a casa caótica, Andrew parece devolver ordem. Quando Millie se sente deslocada, Andrew parece enxergá-la como pessoa, só que o filme sabe que gentileza, dentro de uma relação desigual, também pode ser uma forma de poder. Um homem rico, charmoso e respeitado, oferecendo atenção a uma funcionária vulnerável, não é uma situação neutra. Existe uma diferença enorme de posição ali, mesmo quando a cena parece romântica, calma ou emocionalmente sincera. E é aí que a empregada fica mais interessante como comentário social. O filme não precisa transformar cada gesto em discurso. Ele deixa a dinâmica aparecer. Millie está em uma casa que não é dela, trabalhando para pessoas que podem mudar sua vida ou destruí-la com uma palavra. Andrew pode parecer gentil, mas ele ainda ocupa o centro do poder. Nina pode parecer cruel, mas também está presa ao papel de esposa dentro daquela estrutura. O que o filme mostra, aos poucos, é que poder não está sempre onde parece. Às vezes, a pessoa que grita não é a mais perigosa. Às vezes, a pessoa que sorri é quem controla tudo. A relação entre Millie e Nina também ganha força porque as duas funcionam como espelhos distorcidos. Millie olha para Nina e vê privilégio, instabilidade, crueldade e talvez uma vida que parece perfeita por fora. Nina olha para Millie e vê juventude, ameaça, liberdade possível e talvez uma presença que ela não consegue controlar completamente. Essa tensão feminina é uma das partes mais ricas da história, porque não se trata apenas de rivalidade. Existe medo, inveja, curiosidade, raiva e reconhecimento. Em alguns momentos, uma parece entender a outra melhor do que gostaria. A adaptação se apoia muito nesse jogo de olhares. Em vez de depender apenas de diálogos explicativos, o filme permite que as atrizes construam suspeita no silêncio. Um olhar de Nina pode transformar uma cena comum em ameaça. Uma reação pequena de Millie pode mostrar que ela percebeu algo importante, mesmo quando decide não comentar. Esse tipo de atuação é essencial em thrillers domésticos, porque o ambiente parece educado demais para confrontos diretos o tempo todo. O veneno precisa aparecer em gestos pequenos, e Amanda Seyfried tem experiência com personagens que escondem camadas por trás de uma aparência luminosa. Em Nina, essa qualidade funciona muito bem, porque a personagem mistura beleza, fragilidade, privilégio e descontrole de um jeito que o filme usa para confundir a audiência. Ela pode parecer uma mulher mimada em uma cena e uma pessoa aterrorizada em outra. Pode ser cruel com Millie e, logo depois, dar a impressão de que está pedindo socorro sem conseguir dizer isso claramente. Essa oscilação impede que o público relaxe. Sydney Sweeney, por sua vez, trabalha Millie com uma energia mais terrena. Ela não parece pertencer naturalmente ao mundo dos Winchester.
E isso é bom. A presença dela quebra a decoração. Não no sentido visual, mas no sentido emocional. Ela entra naquela casa como uma pessoa real dentro de um cenário ensaiado. Enquanto Nina e Andrew parecem partes de uma imagem perfeita quebrando por dentro, Millie traz uma espécie de sobrevivência prática. Ela observa, limpa, responde, calcula, desconfia, e quanto mais a casa tenta enquadrá-la como funcionária invisível, mais a narrativa mostra que ela é a pessoa que mais enxerga. Esse contraste entre visibilidade e invisibilidade é muito forte. Para os Winchester, Millie pode ser alguém contratada para organizar a bagunça sem interferir na vida deles. Mas, para o filme, ela é justamente a lente pela qual o público percebe a sujeira escondida. Essa inversão é uma das melhores ideias da história. A pessoa socialmente menos poderosa se torna a mais importante porque é a única que realmente observa. A empregada, que deveria passar despercebida, vira testemunha. E testemunhas são perigosas quando a casa inteira depende de segredo. Na minha visão, o triângulo entre Millie, Nina e Andrew é onde a empregada encontra seu pulso. Não apenas pelo mistério, mas pela tensão emocional que existe entre eles. Millie quer segurança, mas começa a desejar também uma forma de justiça. Nina quer controle, mas talvez esteja tentando comunicar algo de maneira torta. Andrew quer parecer solução, mas a perfeição dele tem uma qualidade estranha, quase polida demais. E o público fica preso nesse jogo porque cada personagem oferece uma leitura possível da mesma situação. A grande pergunta deixa de ser apenas quem está mentindo, passa a ser quem aprendeu a mentir melhor. Essa pergunta muda a experiência do filme, porque a mentira em A Empregada não aparece apenas como uma fala falsa. Ela aparece como decoração, casamento, status, comportamento social, roupa bonita, jantar elegante, sorriso diante de estranhos. A mentira é o modo como a família se apresenta ao mundo. E Millie entra nessa mentira como alguém que deveria ajudar a mantê-la limpa, arrumada e funcionando. Só que, sem perceber, ela começa a encontrar rachaduras. O filme também entende que atração e perigo podem andar juntos dentro de uma narrativa de suspense. A aproximação entre Millie e Andrew, dependendo de como o espectador interpreta cada cena, pode parecer uma fuga emocional, uma tentação, uma armadilha ou uma mistura desconfortável das três coisas. E é importante que o filme deixe essa ambiguidade respirar, porque Millie não está apenas lidando com medo. Ela está lidando com carência, desejo de ser vista, necessidade de proteção e vontade de acreditar que alguém naquela casa pode estar do lado dela. Esse é o tipo de fragilidade que torna a personagem humana. Pessoas em situações difíceis nem sempre tomam decisões frias e perfeitas. Às vezes, elas se agarram ao primeiro sinal de gentileza. Às vezes, confundem atenção com cuidado. Às vezes, querem tanto acreditar em uma saída que ignoram o formato da armadilha. E se o filme funciona, é porque ele não julga Millie de forma simples. Ele mostra como uma pessoa inteligente ainda pode ser manipulada quando está emocionalmente cercada. Por isso, as atuações são tão importantes. O roteiro pode ter viradas, segredos e revelações, mas sem esse jogo entre os atores, tudo poderia virar apenas uma sequência de acontecimentos chocantes. O que mantém A Empregada interessante é a sensação de que cada personagem está tentando controlar a cena de algum jeito. Nina controla pelo caos. Andrew controla pela calma. Millie tenta recuperar controle pela observação. E quando essas três forças se chocam, o suspense deixa de ser apenas sobre o que está escondido no passado e passa a ser sobre quem vai dominar o presente. Essa é uma das razões pelas quais a história prende tanta gente.
Ela usa uma situação aparentemente simples, uma empregada entrando em uma casa rica, para falar sobre manipulação, imagem, desejo, medo e sobrevivência. E as performances ajudam a transformar essa premissa em algo mais tenso. Não é só o que os personagens dizem, é o que eles evitam dizer. Não é só o que fazem, é o que parecem ensaiar antes de fazer. Não é só o segredo da casa. É a maneira como todos ali parecem viver como se o segredo já tivesse vencido. E no centro disso está Millie, tentando entender se foi contratada para limpar uma casa ou para fazer parte de uma história que alguém escreveu antes dela chegar. A direção de A Empregada trabalha em cima de uma ideia simples, mas muito eficiente: transformar o espaço doméstico em uma máquina de pressão. A casa não é apenas o lugar onde a história acontece. Ela é a forma física da tensão. Cada cômodo parece guardar uma versão diferente da família Winchester. A cozinha mostra a rotina, a sala mostra a imagem pública, os corredores mostram o silêncio, o quarto de Millie mostra a desigualdade. E os espaços mais íntimos, aqueles que parecem sempre um pouco fora do alcance, carregam a sensação de que existe uma verdade empurrada para longe dos olhos. Paul Feig entra nesse material com uma missão interessante, porque A Empregada não é o tipo de suspense que depende de grandes cenas de ação ou de sustos constantes. É um thriller de ambiente, de comportamento, de manipulação. Então a direção precisa manter o público preso em coisas pequenas. Uma porta que se fecha, uma conversa que muda de tom, um olhar que não combina com a frase dita, um jantar que deveria ser normal, mas parece uma cena de interrogatório. Esse tipo de suspense exige controle de ritmo, porque se o filme acelera demais, revela o jogo cedo. Se demora demais, perde impacto. O equilíbrio está em fazer a tensão crescer sem parecer que a história está parada. E esse é um dos pontos em que o filme entende bem o apelo do romance original. O livro de Freida McFadden tem uma energia de leitura muito rápida, com capítulos curtos e revelações calculadas para manter a curiosidade acesa. No cinema, essa sensação precisa virar montagem. A câmera não pode simplesmente dizer que Millie está desconfiada. Ela precisa colocar Millie em situações onde a desconfiança nasce naturalmente. A edição precisa saber quando cortar antes de uma resposta, quando deixar uma reação respirar, quando acompanhar a personagem por um corredor sem pressa e quando quebrar essa calma com uma informação que muda o sentido da cena. O mais interessante é que A Empregada não tenta transformar a casa em um lugar escuro o tempo todo. Pelo contrário, muitas vezes o desconforto vem justamente da aparência limpa, elegante e bem iluminada. Isso dá ao filme uma camada mais cruel, porque a ameaça não está escondida em um porão sujo ou em um quarto abandonado cheio de teias de aranha. Ela está no luxo. Está no brilho das superfícies, está na decoração de bom gosto, está naquela sensação de que tudo foi escolhido para parecer perfeito diante de qualquer visita. E quando uma casa bonita começa a dar medo, o suspense ganha um sabor especial, porque existe algo muito perturbador em um ambiente que parece dizer: aqui nada de ruim poderia acontecer. A direção usa essa contradição o tempo inteiro. A casa parece segura, mas a gente sente que não é. Andrew parece calmo, mas essa calma começa a parecer calculada. Nina parece caótica, mas talvez exista método no caos dela. Millie parece deslocada, mas aos poucos entende o espaço melhor do que os próprios donos imaginam. O filme coloca essas contradições em cena sem precisar sublinhar tudo. E isso ajuda a manter o público participando da investigação emocional. Você não assiste apenas esperando a próxima revelação. Você começa a examinar o comportamento de todo mundo.
Esse é um prazer muito específico de thrillers psicológicos, a sensação de virar detetive de gestos. A gente passa a desconfiar de frases comuns. Uma gentileza parece suspeita. Uma explosão emocional parece encenação. Um pedido simples parece uma ordem escondida. E o filme trabalha essa paranoia de forma cuidadosa, porque não quer que a audiência tenha certeza cedo demais. Ele quer que você oscile. Quer que você pense que Nina é o problema, depois questione isso. Quer que você confie em Andrew, depois perceba que confiar tão rápido talvez seja exatamente o perigo. Quer que você veja Millie como vítima, mas também reconheça que ela tem segredos próprios. Essa camada visual combina muito com a ideia de fachada. A família Winchester vive como se estivesse dentro de uma vitrine. Tudo precisa parecer organizado. O casamento precisa parecer respeitável. A filha precisa caber na imagem da família perfeita. A casa precisa estar limpa. A empregada precisa manter a ordem. Só que a câmera parece interessada justamente no que escapa dessa vitrine. Um rosto tenso quando ninguém deveria notar. Uma pausa longa demais. Um canto da casa que não combina com o restante. Um comportamento que revela uma rachadura. A direção olha para os detalhes, como se cada detalhe fosse uma pista. E é aqui que o filme se aproxima bastante de uma tradição de suspense doméstico. Aquele tipo de história em que a ameaça está dentro da casa e não fora dela. Durante muito tempo, o cinema usou mansões como símbolos de mistério, poder e decadência. Em A Empregada, a mansão dos Winchester também carrega isso, mas com um toque moderno. Não é apenas um castelo gótico com segredos antigos. É uma casa de riqueza contemporânea, um espaço que poderia estar em uma revista de decoração, nas redes sociais ou em uma propaganda de vida perfeita. E isso torna tudo mais próximo, mais reconhecível, mais desconfortável. Porque o medo aqui nasce de algo que a gente entende. A imagem pública pode ser uma mentira muito bem montada. O filme também usa a diferença entre os espaços de Nina e os espaços de Millie para falar sem discursos. Nina ocupa a casa como dona, mas essa posse não parece necessariamente liberdade. Ela tem acesso a tudo, mas também parece presa a tudo. Millie ocupa a casa como funcionária, então sua presença é permitida, mas limitada. Ela limpa cômodos que não são dela, organiza objetos que não escolheu, circula por uma intimidade que não lhe pertence. Esse tipo de relação cria uma tensão visual constante. A personagem está dentro e fora ao mesmo tempo. Próxima o suficiente para ver demais. Distante o suficiente para ser descartada. Essa posição é perfeita para suspense. Uma empregada doméstica em uma casa rica não é apenas uma observadora. Ela é alguém que entra nos espaços onde a fachada costuma cair. Ela vê roupas jogadas, remédios, brigas, horários, ausências, manchas, hábitos. Vê a vida real por baixo da imagem. E o filme entende que isso tem uma força dramática enorme. Millie não precisa invadir a vida dos Winchester. O próprio trabalho dela já a coloca dentro dessa vida. A função dela é limpar o que aparece. O problema é que, aos poucos, ela começa a perceber aquilo que não pode ser limpo. A trilha e o desenho de som, quando usados com cuidado, também ajudam a criar essa sensação de pressão. Em thrillers assim, silêncio é tão importante quanto música. Uma casa silenciosa demais pode deixar qualquer ruído parecer ameaça. Passos no andar de cima, uma porta abrindo, uma conversa abafada, o som de alguém se aproximando antes da câmera mostrar quem é. Esse tipo de detalhe aumenta a sensação de que Millie nunca está realmente sozinha. Mesmo quando parece estar, a casa observa. Ou, pelo menos, faz ela sentir que está sendo observada. E essa é uma das melhores qualidades da atmosfera do filme. A casa parece ter memória.
não no sentido sobrenatural, mas no sentido emocional. Como se as paredes tivessem absorvido discussões, mentiras, medo e ressentimento. A cada nova cena, o espaço fica mais carregado. No começo, Millie entra ali tentando se adaptar. Depois, começa a entender que o lugar já estava contaminado antes dela chegar. Ela não criou o problema, ela apenas entrou no ponto exato onde o problema poderia explodir. Paul Feig precisa lidar também com uma questão de tom. A história de A Empregada tem elementos de melodrama, suspense, thriller popular e crítica social. Se a direção pesa demais no exagero, tudo pode ficar artificial. Se tenta deixar tudo realista demais, talvez perca o prazer das reviravoltas. O filme precisa assumir que existe um lado novelesco, quase viciante, nesse tipo de narrativa, mas sem abandonar completamente a tensão emocional. E quando funciona melhor, é porque encontra esse meio termo. Uma história elegante, cheia de segredos, mas consciente de que o público também está ali pelo prazer de ser enganado. Esse prazer de ser enganado é central. A Empregada sabe que o espectador de thriller entra no filme tentando vencer a história. A gente quer adivinhar o segredo antes da revelação. Quer identificar o culpado. Quer notar a pista escondida. Quer sentir aquela satisfação de dizer, eu sabia. Só que um bom suspense também precisa fazer o público duvidar da própria certeza. E a direção trabalha com isso ao construir cenas que podem ser lidas de mais de uma forma. Um gesto de Nina pode parecer crueldade ou pedido de ajuda. Um gesto de Andrew pode parecer proteção ou controle. Uma decisão de Millie pode parecer erro ou estratégia. Esse jogo de leitura mantém a narrativa viva. Também existe um aspecto interessante na forma como o filme lida com o glamour dos atores. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried e Brandon Sklenar são rostos reconhecíveis, bonitos, com presença forte de tela. O filme usa isso a favor da história, porque A Empregada é uma narrativa sobre aparência, sobre como beleza e carisma podem ser usados para esconder perigo, sobre como uma pessoa bonita e bem vestida pode ser lida como confiável antes mesmo de provar qualquer coisa, sobre como uma mulher que parece descontrolada pode ser desacreditada com facilidade, sobre como outra mulher, por causa de seu passado, pode ser vista como suspeita antes mesmo de agir. Essa relação entre imagem e julgamento está em tudo. O público julga Nina pela aparência, pela instabilidade, pela posição de patroa. Julga Andrew pelo charme, pela calma, pelo papel de marido sofredor. Julga Millie pelo passado, pela necessidade, pela atração que ela sente por uma vida que não é dela. E o filme usa esses julgamentos contra a gente. Ele sabe que, muitas vezes, o suspense mais eficiente não é aquele que esconde informações, mas aquele que mostra informações através de pessoas que nós já estamos julgando errado. Por isso, a direção precisa ser cuidadosa com o ponto de vista. A história está muito ligada à experiência de Millie, mas não pode se limitar apenas ao que ela entende. O público precisa sentir que há algo maior ao redor dela. Precisa perceber que a casa tem segredos que a protagonista ainda não alcançou. Ao mesmo tempo, não pode receber respostas demais. Essa dosagem cria uma tensão constante entre proximidade e distância. Estamos com Millie, mas não sabemos tudo. Estamos observando Nina, mas não sabemos se ela está se revelando ou atuando. Estamos ouvindo Andrew, mas não sabemos se a calma dele é sinceridade ou construção. Na minha visão, é essa combinação de espaço, atuação e ritmo que dá identidade ao filme. A Empregada não tenta reinventar o suspense doméstico e talvez nem precise. O que ele faz é pegar ingredientes conhecidos e organizá-los de um jeito que conversa com o público atual. Uma protagonista vulnerável,
uma mansão de aparência perfeita, uma patroa imprevisível, um marido charmoso, segredos conjugais, tensão de classe e uma promessa de virada. O diferencial está em como esses elementos se acumulam até transformar uma situação de trabalho em um pesadelo psicológico. E quanto mais a história avança, mais a casa deixa de parecer uma oportunidade e começa a parecer um teste. Um teste para Millie, que precisa descobrir quanto consegue suportar antes de reagir. Um teste para Nina, que talvez esteja tentando comunicar uma verdade de maneira torta, agressiva e desesperada. Um teste para Andrew, cuja imagem perfeita começa a parecer limpa demais, polida demais, conveniente demais. E um teste para o público, que precisas admitir que talvez tenha confiado rápido demais nas pessoas erradas. Essa é a grande força da direção nessa parte do filme. Fazer a gente sentir que a armadilha não está escondida em algum lugar da casa. A armadilha é a própria casa, é a rotina, é o emprego, é o sorriso educado, é a gentileza inesperada, é a humilhação disfarçada de exigência, é a beleza usada como cortina. E quando Millie começa a perceber isso, a empregada deixa de ser apenas uma história sobre uma mulher tentando manter um trabalho e vira uma história sobre alguém tentando recuperar controle dentro de um jogo que foi montado para ela perder. Quando a empregada começa a revelar melhor a natureza dos seus segredos, o filme muda de marcha. Até esse ponto, grande parte da tensão vinha da dúvida. A gente observava Nina, desconfiava de Andrew, acompanhava Millie tentando se equilibrar naquele ambiente estranho e imaginava qual peça estava faltando. Mas um bom thriller não pode viver para sempre só de suspeita. Em algum momento ele precisa mostrar que aquelas rachaduras na parede não eram defeito de decoração, eram aviso. E quando a história começa a abrir essas rachaduras, a casa dos Winchester deixa de parecer apenas desconfortável e passa a parecer profundamente perigosa. O que torna essa virada interessante é que ela não acontece do nada. O filme vai preparando o terreno com pequenos desequilíbrios. Nina parece instável demais para ser apenas uma patroa difícil. Andrew parece gentil demais para ser apenas um marido paciente. Millie parece vulnerável demais para ser apenas uma funcionária em busca de trabalho. Todo mundo parece estar em um papel que não explica a pessoa inteira. E a grande sacada da narrativa é fazer o público perceber que naquela casa os papéis importam tanto quanto a verdade. Quem parece vítima, quem parece ameaça, quem parece confiável, quem parece descartável. Essas perguntas são o centro emocional da história. Porque a empregada não fala apenas sobre segredos domésticos. Fala sobre como uma versão bem construída da realidade pode aprisionar alguém. Em uma família com dinheiro, reputação e aparência respeitável, a verdade não vence automaticamente. A verdade precisa atravessar barreiras, precisa ser acreditada, precisa sobreviver à imagem que os outros já compraram. E esse é um dos pontos mais fortes do filme. Ele entende que, em certas relações, o abuso não se sustenta apenas pela violência direta. Ele se sustenta pelo controle da narrativa. Esse controle aparece de várias formas. Aparece no modo como uma pessoa pode parecer calma diante dos outros enquanto causa medo dentro de casa. Aparece no modo como alguém emocionalmente destruído pode ser tratado como instável, exagerado ou pouco confiável. Aparece no modo como uma funcionária com passado complicado pode ser desacreditada antes mesmo de falar. O filme usa o suspense para chegar em uma ideia muito real. Quem tem poder, muitas vezes, não precisa provar que é inocente. Basta convencer o mundo de que a outra pessoa é o problema. E é por isso que Millie se torna tão importante para a história.
Ela não entra na casa apenas como alguém que precisa de dinheiro. Ela entra como alguém que sabe, na pele, o que significa ser julgada por uma versão incompleta de si mesma. O passado dela funciona como uma marca. Para certas pessoas, essa marca seria suficiente para defini-la, mas o filme se recusa a fazer isso de maneira simples. Millie pode ter cometido erros, pode carregar culpa, pode ter uma história difícil, mas isso não apaga sua inteligência, sua capacidade de perceber perigo e sua vontade de sobreviver. Na verdade, talvez seja justamente esse passado que a torna capaz de entender a casa dos Winchester, de um jeito que outra pessoa não entenderia. Porque quem já precisou sobreviver reconhece sinais que pessoas confortáveis ignoram. Millie percebe quando uma gentileza vem com segunda intenção. Percebe quando uma ordem é mais do que uma ordem. Percebe quando o silêncio depois de uma briga diz mais do que a própria briga. O problema é que percepção, sozinha, não salva ninguém. Ela precisa transformar percepção em ação. E essa transição é uma das partes mais importantes da personagem. No começo, ela tenta manter o emprego. Depois, tenta entender o que está acontecendo. Em seguida, precisa decidir o que fazer com aquilo que entendeu. A dinâmica com Nina ganha outro peso nesse ponto. O que antes parecia apenas crueldade ou instabilidade, começa a ser visto por outro ângulo. O filme brinca com a ideia de que Nina talvez tenha usado comportamentos extremos para afastar Millie, confundi-la ou até alertá-la de alguma forma. E esse tipo de reinterpretação é uma das marcas dos thrillers de virada. Cenas que pareciam significar uma coisa começam a ganhar outro sentido depois que novas informações aparecem. Uma frase que parecia humilhação pode esconder desespero. Uma atitude que parecia maldade pode ser uma tentativa torta de controle. Um comportamento exagerado pode ser o sintoma de uma vida inteira de pressão. Isso não transforma Nina automaticamente em alguém fácil de amar. E o filme não precisa fazer isso. O interessante é justamente manter a personagem difícil, desconfortável e ferida. Amanda Seyfried trabalha essa complexidade sem suavizar demais. Nina ainda incomoda, ainda machuca, ainda age de formas injustas. Mas o contexto muda nossa leitura. E quando um filme consegue mudar nossa leitura de uma personagem sem fingir que tudo que ela fez estava certo, ele ganha profundidade. A grande questão é que a empregada parece menos interessado em dividir mulheres entre boas e más, do que em mostrar como sistemas de controle podem colocar mulheres umas contra as outras. Millie e Nina não começam como aliadas. A estrutura da casa quase exige que elas se vejam como ameaça. Nina ocupa o lugar da esposa rica e da patroa. Millie ocupa o lugar da funcionária jovem, observadora e vulnerável. Andrew, no centro, se beneficia justamente dessa distância entre as duas. E essa é uma leitura muito forte do filme. Quando duas pessoas que poderiam se reconhecer como presas são levadas a desconfiar uma da outra, quem realmente controla o jogo ganha tempo. Andrew, nesse momento da história, precisa ser revisto com outros olhos. O charme dele, que antes parecia alívio, começa a ficar mais inquietante. A calma dele, que antes parecia maturidade, começa a parecer controle. E a perfeição, que antes era atraente, passa a soar como uma construção cuidadosamente polida. Brandon Sklenar interpreta esse tipo de personagem com uma superfície lisa, e isso ajuda muito, porque o perigo não vem de explosões óbvias. Vem da sensação de que ele sabe exatamente qual imagem projetar para cada pessoa. Para Millie, ele pode parecer o homem que a enxerga. Para Nina, talvez seja outra coisa completamente diferente. Para o mundo exterior, pode ser o marido respeitável, paciente, admirável.
E essa capacidade de ser lido de formas diferentes é parte do poder dele dentro da narrativa. A pergunta deixa de ser Andrew é bom ou mau e se torna mais incômoda. Quantas pessoas confiaram nele porque ele parecia o tipo de homem em quem se deve confiar? Essa é uma pergunta que vai além do enredo. O filme fala sobre a aparência da credibilidade. Algumas pessoas entram em uma sala já parecendo confiáveis por causa da roupa, da voz, do dinheiro, da profissão, do carisma, da beleza, do casamento aparentemente sólido. Outras entram precisando se defender antes mesmo de serem acusadas. Millie pertence ao segundo grupo. Nina, apesar da riqueza, também pode ser empurrada para o papel de mulher instável, emocional demais, difícil demais. Andrew parece pertencer ao primeiro, e o suspense nasce justamente quando percebemos que essa distribuição de confiança talvez seja a maior armadilha da história. O filme também trabalha com a ideia de espaço fechado como metáfora emocional. A casa parece grande, mas as personagens parecem ter pouca saída. Nina, cercada pelo próprio casamento e pela imagem que precisa sustentar. Millie, cercada pela necessidade de trabalho e pela falta de alternativas. Até a filha do casal, dentro desse ambiente, parece afetada por tensões que talvez ainda não consiga compreender totalmente. Quanto maior a casa, mais sufocante ela fica. E isso é um contraste muito bom. O lugar tem espaço físico de sobra, mas quase nenhuma liberdade real. Essa é uma das razões pelas quais os momentos de revelação funcionam melhor quando não são tratados apenas como choque. O impacto não está somente em descobrir o segredo, está em reorganizar tudo o que vimos antes. A narrativa nos força a voltar mentalmente para as cenas anteriores e perguntar: quem estava realmente pedindo ajuda? Quem estava armando? Quem estava fingindo não saber? Quem estava usando Millie? E talvez a pergunta mais dolorosa: em que momento Millie deixou de ser apenas testemunha e virou peça central do plano de outra pessoa? Na minha visão, é aí que a empregada alcança seu lado mais viciante. Ele entrega o prazer da reviravolta, mas também dá um peso emocional para essa virada. Não é só, olha como você foi enganado. É olha porque você acreditou na pessoa errada. O filme usa nossos julgamentos como parte do truque. A gente julgou Nina por parecer instável. Julgou Andrew por parecer calmo. Julgou Millie por parecer vulnerável e talvez impulsiva. E quando as peças mudam de posição, a história mostra como esses julgamentos foram cuidadosamente manipulados. Esse tipo de construção depende muito de ritmo. Se o filme segurasse demais as respostas, poderia cansar. Se entregasse cedo demais, perderia mistério. O ideal é que as revelações cheguem quando o público já está envolvido emocionalmente, não apenas curioso. Porque, quando a virada acontece, ela precisa afetar nossa relação com os personagens. A gente não quer apenas entender o que aconteceu, quer entender como se sente em relação a essas pessoas agora. E Millie, principalmente, precisa lidar com essa mudança de sentimento em tempo real. Ela pode sentir raiva por ter sido usada, pode sentir compaixão por quem sofreu, pode sentir medo do que ainda pode acontecer, pode sentir culpa por ter interpretado certos sinais de maneira errada. Mas, acima de tudo, ela precisa agir. E essa ação é o que transforma a personagem. A jovem que entrou na mansão tentando não causar problemas começa a perceber que talvez a única forma de sair desse ciclo seja causar justamente o problema que todo mundo tentou evitar: expor a verdade. Só que expor a verdade nesse mundo nunca é simples. A verdade precisa ser montada. Precisa de prova, precisa de coragem, precisa atravessar a imagem pública da família. E o filme entende que, em histórias de poder, a verdade não é apenas descoberta,
ela é disputada. Quem controla a versão dos acontecimentos controla o destino dos outros. Por isso, cada decisão de Millie passa a ter peso. Ela não está apenas tentando escapar, está tentando não ser transformada na pessoa perfeita para levar a culpa. Essa camada deixa o suspense mais forte porque coloca a personagem contra algo maior do que uma ameaça individual. Ela está enfrentando uma estrutura de riqueza, aparência, casamento, reputação e manipulação. A casa dos Winchester, vista desse jeito, não é só cenário. É um sistema inteiro funcionando para manter certas coisas escondidas. E Millie, que foi contratada para limpar, acaba encontrando justamente aquilo que ninguém queria que fosse visto. O que eu acho mais eficiente nessa parte é que o filme transforma a ideia de empregada em algo narrativamente poderoso. A função social que tornaria Millie invisível é a mesma que permite a ela circular, observar, escutar e montar o quebra-cabeça. Ela é subestimada porque trabalha naquela casa, mas é por trabalhar ali que ela entende a casa. Ela é vista como alguém menor. Mas é justamente por isso que as pessoas baixam a guarda perto dela. Esse é um dos prazeres mais fortes da história, ver alguém que todos trataram como peça descartável. Perceber que pode virar o elemento que desmonta o jogo inteiro. E quando essa virada emocional acontece, a empregada deixa claro que o verdadeiro suspense esteve apenas em saber qual segredo a mansão escondia. O suspense estava em descobrir quem teria coragem de encarar esse segredo sem desviar o olhar. Porque a casa pode ter sido construída para impressionar, mas Millie começa a entender que algumas casas só continuam de pé porque ninguém teve coragem de revelar o que apodreceu por dentro. A trajetória de A Empregada fora da tela é quase tão interessante quanto o próprio suspense dentro da mansão, porque esse não foi um filme que chegou aos cinemas como uma aposta pequena e silenciosa, esperando apenas encontrar um público de nicho. Ele veio carregado por uma combinação muito forte, um romance best-seller de Freida McFadden, um elenco com nomes muito comentados, uma campanha de divulgação construída em cima de mistério e desejo, e um tipo de thriller que muita gente sentia falta de ver no cinema. Não era um filme de super-herói, não era uma continuação de ação gigantesca, não era uma animação familiar, era um suspense adulto, popular, com aparência elegante e promessa de reviravolta. E isso fez diferença. Nos Estados Unidos, o filme chegou aos cinemas em dezembro de 2025, em uma época competitiva, cercado por lançamentos grandes e com o desafio de se destacar no meio de produções muito mais barulhentas. Mesmo assim, A Empregada encontrou um espaço próprio. A estreia doméstica ficou na casa dos 19 milhões de dólares. E o mais impressionante não foi apenas o número inicial, mas a forma como o filme continuou funcionando depois da abertura. Em vez de desaparecer rapidamente, ele mostrou fôlego, segurou a audiência e cresceu como aquele tipo de título que as pessoas recomendam com uma frase simples: assiste, mas não procure spoiler. Esse tipo de recomendação é ouro para um thriller, porque suspense depende muito de conversa. Uma pessoa sai do cinema querendo comentar, mas sem entregar demais. Então ela chama outra. A outra fica curiosa. O público que leu o livro quer comparar. Quem não leu quer entender o motivo de tanta discussão. Nas redes sociais, cenas, reações e teorias começam a circular. E, de repente, o filme vira menos um lançamento comum e mais um pequeno evento de curiosidade coletiva. A Empregada se beneficiou muito disso, porque sua premissa é fácil de vender sem explicar demais. Uma mulher com passado complicado aceita trabalhar na casa de uma família rica,
e descobre que aquela mansão guarda segredos perigosos. É uma frase simples. E funciona. No Brasil, o lançamento também teve um contexto interessante. A distribuição nacional ficou ligada à Paris Filmes, e o título A Empregada comunica de forma direta o ponto central da história. O filme foi anunciado para estreia oficial nos cinemas brasileiros em 1º de janeiro de 2026, com sessões antecipadas a partir de 19 de dezembro de 2025 em salas selecionadas. Essa estratégia ajudava a aproveitar o burburinho internacional e também o período de férias, quando muita gente está buscando uma opção de cinema que fuja um pouco dos lançamentos familiares tradicionais. Para o público brasileiro, o apelo era claro. Elenco conhecido, suspense com cara de novela sombria, mansão cheia de segredos e uma protagonista que entra em um mundo de riqueza sem saber exatamente o preço daquela oportunidade. E talvez seja justamente por isso que a história conversa tão bem com o público daqui. A dinâmica de classe em A Empregada é fácil de reconhecer. A figura da funcionária dentro da casa de uma família rica não é uma ideia distante para o espectador brasileiro. Pelo contrário, é um tema socialmente carregado, cheio de tensões, silêncios, hierarquias e desconfortos. Mesmo quando o filme trabalha em um registro de thriller comercial, essa relação entre patrões e empregada traz uma camada que o público brasileiro entende quase instintivamente. Quem entra em uma casa para trabalhar vê coisas que os donos talvez não queiram mostrar. E quem depende daquele trabalho, muitas vezes, precisa engolir situações que ninguém deveria normalizar. Esse subtexto ajuda a empregada a parecer maior do que sua própria trama de reviravoltas. O público não reage apenas ao mistério. Reage à sensação de que existe algo verdadeiro por baixo daquela história exagerada. A riqueza que protege certas pessoas. A reputação que cala outras. A aparência de família perfeita escondendo violência emocional. A mulher trabalhadora tratada como invisível até perceberem que ela viu demais. Tudo isso dá ao filme uma energia que vai além do entretenimento puro, mesmo quando ele abraça sem medo o prazer do thriller popular. A recepção crítica, de modo geral, caminhou nessa direção de reconhecer o filme como uma diversão sombria, eficiente e cheia de prazer de gênero. Muitos comentários destacaram o tom de suspense antigo, quase como aqueles thrillers adultos que eram comuns nos cinemas dos anos 1990, mas com uma embalagem atual. A performance de Amanda Seyfried recebeu atenção especial, principalmente pela forma como Nina mistura instabilidade, fragilidade e ameaça. Sydney Sweeney também foi uma peça importante na conversa pública, tanto pela popularidade quanto pela maneira como Millie sustenta o ponto de vista do público. E Paul Feig, vindo de uma carreira muito associada à comédia, chamou atenção por mergulhar em um material mais sombrio, sem abandonar totalmente o lado acessível e divertido da narrativa. Mas a recepção não foi unânime. E isso também é parte do interesse do filme. Algumas críticas apontaram que A Empregada é um thriller assumidamente exagerado, com reviravoltas que podem parecer convenientes ou melodramáticas demais. Outras sentiram que o filme não explorou todas as possibilidades visuais e psicológicas do material. E essa divisão faz sentido, porque esse é o tipo de obra que depende muito do que cada espectador espera. Quem entra procurando realismo seco talvez ache a trama forçada. Quem entra procurando um suspense viciante, cheio de manipulação e viradas, provavelmente entra no jogo com mais facilidade. Na minha visão, o filme funciona melhor quando é visto como entretenimento de suspense com consciência do próprio exagero.
Ele não tenta ser um drama psicológico minimalista. Ele quer provocar reação, quer fazer você desconfiar, virar o rosto, mudar de opinião, ficar irritado com um personagem e depois reconsiderar tudo. Quer aquele prazer de filme comentável? Aquele tipo de experiência que melhora quando você assiste com alguém e, depois, passa meia hora discutindo quem estava certo, quem estava mentindo e em que momento a história enganou você. Nesse sentido, a empregada entende muito bem seu público. E o público respondeu. O desempenho mundial do filme mostrou que ainda existe um espaço forte para thrillers de orçamento controlado quando eles têm uma premissa clara e uma campanha eficiente. De acordo com dados de bilheteria publicados após a corrida nos cinemas, o filme ficou perto da marca de 400 milhões de dólares no mundo, contra um orçamento de produção informado em torno de 35 milhões. Para um thriller adulto baseado em um romance recente, esse resultado é enorme, e ele prova uma coisa que Hollywood às vezes parece esquecer. Nem todo sucesso precisa nascer de explosões gigantes, universos compartilhados ou efeitos digitais caríssimos. Às vezes, uma casa, 3 personagens fortes, um segredo e uma boa promessa de reviravolta já são suficientes para levar muita gente ao cinema. Esse sucesso também transformou a empregada em franquia quase imediatamente. A Lionsgate anunciou o desenvolvimento de uma sequência, The Housemaid's Secret, baseada no segundo livro da série de Freida McFadden. Esse anúncio fez sentido não só pelo desempenho financeiro, mas também pela estrutura da própria personagem Millie. Ela é uma protagonista que pode carregar novas histórias, novos empregos, novas casas e novos segredos. O primeiro filme mostra que o público aceitou acompanhar essa personagem dentro de um ambiente de manipulação doméstica. A sequência, naturalmente, promete testar se esse interesse continua quando o tabuleiro muda. O curioso é que esse movimento revela algo sobre o momento atual do cinema. Livros populares, especialmente thrillers que viralizam entre leitores, viraram uma fonte muito valiosa para adaptações. A empregada já tinha uma base de fãs antes do filme existir. Muita gente conhecia a trama, discutia o final, recomendava o livro em redes sociais e colocava a história no centro daquela cultura de leitura rápida, viciante e cheia de suspense. O filme aproveitou essa base, mas também precisou alcançar quem nunca tinha ouvido falar no romance. E conseguiu porque o conceito era simples o bastante para atrair novos espectadores. Essa ponte entre leitores e público de cinema foi um dos maiores trunfos da produção. Para os fãs do livro, havia curiosidade em ver como certas viradas seriam adaptadas, como Millie seria interpretada, como Nina ganharia corpo na tela. Para os novatos, havia o prazer de entrar sem saber nada e ser conduzido pela manipulação da trama. É uma combinação poderosa. Um grupo chega pela comparação, o outro chega pela surpresa, e os dois ajudam a conversa a continuar. Também chama atenção como o marketing soube esconder bastante sem parecer vago demais. Um thriller precisa revelar o suficiente para criar desejo, mas não tanto que o público sinta que já viu o filme no trailer. A campanha destacou o trio principal, a casa, a tensão, a sensualidade desconfortável e o clima de segredo. Não precisava explicar cada virada. Bastava vender a sensação de que existia algo podre por trás daquela família perfeita. E essa é uma promessa muito difícil de resistir quando feita do jeito certo. O boca a boca, claro, teve um papel enorme. Filmes de suspense vivem ou morrem pela reação pós-sessão. Se a plateia sai frustrada, a conversa acaba. Se sai animada, mesmo apontando exageros, o filme continua respirando.
A Empregada parece ter entrado nessa segunda categoria para muita gente. Não foi necessariamente um filme que todos trataram como obra-prima, mas foi um filme que gerou vontade de comentar. E, no mercado atual, ser comentável é quase tão importante quanto ser tecnicamente impecável. A existência de projetos derivados, incluindo a sequência anunciada e até interesse em expandir o material para outras mídias, mostra como a indústria percebeu o valor dessa marca. A história tem um conceito fácil de entender, um título forte, uma protagonista com potencial de continuidade e um tipo de suspense que pode ser reinventado em novos ambientes. Isso não garante que tudo que vier depois terá o mesmo impacto, mas mostra que o primeiro filme conseguiu algo raro: transformar uma adaptação de thriller popular em propriedade com futuro comercial. Ainda assim, é bom separar sucesso de perfeição. A Empregada não virou fenômeno porque é um filme sem defeitos. Virou porque entregou exatamente aquilo que prometia para um público que queria esse tipo de experiência. Algumas soluções podem parecer exageradas. Algumas viradas podem exigir boa vontade. Alguns momentos caminham perto do melodrama. Mas existe uma diferença entre um defeito que quebra o filme e um exagero que faz parte do sabor dele. E, nesse caso, boa parte do público parece ter aceitado o tom. Como produto de cinema, ele é um lembrete de que thrillers populares precisam de 3 coisas acima de tudo: uma situação fácil de entender, personagens que escondem algo e uma escalada que faça o público querer descobrir a verdade antes da protagonista. A Empregada entrega essas 3 coisas. Talvez não com a sofisticação máxima que alguns críticos gostariam, mas com uma eficiência comercial difícil de negar. Ele sabe a imagem que vende: uma mulher entrando em uma casa perfeita e descobrindo que perfeição demais pode ser a coisa mais assustadora do mundo. E quando um filme consegue transformar essa imagem em bilheteria, conversa online, sequência anunciada e reconhecimento de público, fica claro que ele acertou em algo muito específico. A Empregada entendeu que o público não queria apenas descobrir o segredo da mansão. Queria sentir, por 2 horas, que cada porta aberta podia mudar completamente quem parecia vítima, quem parecia vilão e quem estava limpando a bagunça de quem. O que faz a Empregada funcionar, no fim das contas, não é apenas a grande virada, nem apenas o elenco, nem apenas a mansão bonita escondendo segredos. É a combinação de tudo isso em uma experiência que entende muito bem o prazer do suspense popular. O filme sabe que o público quer desconfiar, quer entrar naquela casa olhando para cada pessoa como possível ameaça. Quer sentir que existe algo errado em uma frase educada demais, em um sorriso calmo demais, em uma patroa imprevisível demais. E, acima de tudo, quer chegar ao final com aquela sensação de que algumas pistas estavam ali desde o começo, só que foram disfarçadas pela forma como a história nos ensinou a julgar os personagens. Como review, eu diria que A Empregada é mais forte quando abraça sua natureza de thriller de entretenimento. Ele não tenta ser frio, distante ou excessivamente realista. Ele quer fisgar, quer provocar reação, quer fazer você mudar de opinião sobre Nina, sobre Andrew, sobre Millie e até sobre a própria casa. E esse tipo de filme precisa de ritmo, atmosfera e personagens com segredos. Quando esses elementos se encaixam, a experiência fica muito envolvente, mesmo que algumas partes dependam de coincidências ou escolhas dramáticas mais exageradas. Na minha visão, o maior acerto está em Millie. Ela não é apenas a pessoa que entra na casa para descobrir o mistério. Ela é alguém que, por sua posição social e por seu passado, entende o perigo de ser desacreditada. Isso dá peso à história.
Porque, se qualquer coisa der errado, Millie sabe que talvez ninguém acredite nela primeiro. E essa ideia transforma a tensão em algo mais humano. Não é só medo de uma ameaça escondida, é medo de não ter voz. Medo de ser usada, medo de ser vista como culpada antes mesmo de conseguir explicar o que aconteceu. Sydney Sweeney ajuda bastante nesse ponto porque interpreta Millie com uma energia de sobrevivência. A personagem parece sempre calculando a próxima frase, o próximo gesto, o próximo risco. Mesmo quando se sente atraída pela promessa de segurança, ela nunca perde totalmente aquela camada de alerta. E isso é importante, porque o público precisa acreditar que Millie pode cair em armadilhas emocionais. Mas também precisa acreditar que ela tem força para reagir quando entende o jogo. Essa mistura de fragilidade e resistência sustenta boa parte do filme. Amanda Seyfried, por outro lado, entrega talvez a presença mais interessante da história. Nina é uma personagem que poderia facilmente virar exagero puro. Uma patroa rica, instável, cruel, misteriosa, cheia de mudanças bruscas de humor. Mas a atuação encontra rachaduras nessa superfície. Ela permite que a gente sinta incômodo e pena quase ao mesmo tempo. Em uma cena, Nina parece insuportável. Em outra, parece assustada. Em outra, parece estar manipulando todo mundo. Essa falta de segurança sobre quem ela realmente é mantém o suspense vivo por muito tempo. E Brandon Sklenar funciona porque Andrew precisa ser exatamente esse tipo de figura lisa, bonita, educada e perigosa justamente pela aparência de segurança. O filme entende que, em muitas histórias, o perigo mais eficiente não entra gritando. Ele entra sorrindo. Ele oferece calma, oferece proteção, oferece uma versão de si mesmo que parece tão razoável que você se sente quase injusto por desconfiar. Andrew é construído nesse espaço, e quando o público começa a rever a própria confiança nele, o filme revela uma de suas melhores armas. Ele usa nossas expectativas sociais contra nós. Esse talvez seja o ponto mais forte de A Empregada como comentário. A história mostra como aparência, dinheiro e reputação moldam a forma como a verdade é recebida. Uma pessoa rica e carismática pode parecer confiável antes mesmo de falar. Uma mulher emocionalmente abalada pode ser tratada como louca antes mesmo de ser ouvida. Uma funcionária com passado difícil pode ser vista como suspeita antes mesmo de fazer qualquer coisa. O suspense nasce dessa desigualdade. A reviravolta não funciona só porque muda os fatos. Funciona porque revela como nós interpretamos esses fatos errado. Isso dá ao filme uma camada social que combina muito bem com o título brasileiro. A Empregada coloca a posição de Millie no centro da experiência. Ela está dentro da casa, mas não pertence a ela. Ela vê a intimidade dos ricos, mas não participa do poder deles. Ela circula por cômodos luxuosos, mas dorme em um espaço que lembra o tempo todo sua posição. Essa relação entre presença e exclusão é uma das coisas mais interessantes da história. Millie é invisível quando convém aos patrões, mas perigosa quando começa a enxergar demais. E é por isso que a casa funciona tão bem. A mansão dos Winchester não é apenas cenário bonito. Ela é uma máquina de hierarquia. Tudo nela comunica quem manda, quem obedece, quem pode aparecer, quem deve desaparecer. A beleza do lugar não suaviza o suspense. Pelo contrário, deixa tudo mais frio, porque cada objeto caro parece dizer que aquela família tem recursos para controlar a própria imagem. Cada ambiente perfeito parece esconder uma sujeira emocional que ninguém quer limpar de verdade. E quanto mais organizada a casa parece, mais desconfortável fica imaginar o que acontece ali dentro quando ninguém está assistindo. A direção de Paul Feig acerta quando deixa esse desconforto respirar.
O filme não precisa transformar todos os momentos em susto. Ele entende que a tensão pode estar em uma conversa aparentemente normal, em uma ordem dada com um sorriso, em uma gentileza que chega na hora exata para confundir Millie. Essa abordagem combina com a tradição dos thrillers domésticos, mas também conversa com o público atual, que gosta de histórias sobre privilégio, fachada e segredos escondidos por trás de uma vida perfeita. Ao mesmo tempo, A Empregada não é um filme sem falhas. Algumas viradas podem parecer convenientes demais, especialmente para quem prefere thrillers mais realistas e menos melodramáticos. Em certos momentos, o roteiro parece confiar bastante no prazer da revelação, como se dissesse ao público: aceita o exagero e aproveita a viagem. Para muita gente, isso vai funcionar. Para outros, pode soar um pouco calculado demais. Esse é o risco de adaptar um romance tão dependente de reviravoltas. O cinema precisa preservar a surpresa, mas também fazer cada virada parecer emocionalmente inevitável. Quando o filme encontra esse equilíbrio, ele é muito eficiente. Quando força um pouco, ainda assim mantém o interesse porque os atores seguram a tensão. E isso é importante. Um thriller desse tipo pode sobreviver a exageros se os personagens continuarem magnéticos. A Empregada entende isso. A gente quer ver Millie reagir, quer entender Nina, quer desconfiar de Andrew, quer descobrir como aquela casa vai desmontar. Mesmo quando a trama chega perto do excesso, existe uma energia viciante que mantém o público preso. Outro acerto é a forma como o filme lida com a moralidade das personagens femininas. Ele não tenta transformar Millie e Nina em figuras puras. As duas erram. As duas escondem coisas. As duas têm momentos desconfortáveis. Mas isso torna a relação mais interessante. A história sugere que, em sistemas de controle, pessoas machucadas podem machucar outras antes de perceberem que estão do mesmo lado da prisão. Essa leitura dá mais força à dinâmica entre elas. O conflito não é apenas rivalidade feminina. É manipulação estrutural, solidão e sobrevivência. Essa camada também ajuda o filme a escapar de uma leitura simples demais sobre patroa má e empregada boa. Claro, a desigualdade existe e é central. Mas a história mostra que a casa dos Winchester é mais complicada do que uma hierarquia óbvia. Nina tem poder sobre Millie em alguns aspectos, mas também parece presa a outros tipos de poder. Millie está em desvantagem, mas sua capacidade de observar vira força. Andrew parece equilibrado, mas talvez seja justamente o personagem que mais entende como usar o equilíbrio como máscara. Essa troca constante de posições mantém o filme interessante até o final. E falando no final, o encerramento funciona porque entrega catarse. Depois de tanta manipulação, tanto silêncio e tanta fachada, o público quer ver a verdade sair do porão emocional da história. Quer ver alguém desmontar a versão oficial dos fatos. Quer ver Millie deixar de ser peça movida pelos outros e assumir o controle do próprio caminho. Esse tipo de final pode não ser discreto, mas tem um prazer muito claro. É aquele momento em que o thriller recompensa a paciência da plateia com sensação de virada completa. Na minha opinião, A Empregada é recomendado para quem gosta de suspense psicológico acessível, cheio de segredos familiares, tensão de classe e personagens que nunca são exatamente o que parecem. Também funciona muito bem para quem gosta de adaptações literárias com ritmo rápido, daquelas histórias que você assiste querendo comentar imediatamente depois. Se você procura um drama realista, silencioso e totalmente contido, talvez algumas escolhas pareçam exageradas. Mas se você aceita um thriller elegante, venenoso e construído para prender, o filme entrega uma experiência muito satisfatória.
O impacto comercial confirma isso. O público não foi ao cinema esperando uma obra fria e perfeita. Foi esperando tensão, mistério, atuação forte e reviravolta. E recebeu exatamente esse pacote. O sucesso de bilheteria, a conversa nas redes e o anúncio de uma sequência mostram que a empregada encontrou um espaço que parecia meio esquecido no cinema recente. O suspense adulto popular, feito para ser comentado, discutido e recomendado no boca a boca. E talvez esse seja o melhor resumo do filme. A empregada não tenta reinventar o gênero. Ele entra em uma tradição conhecida, a da casa perfeita com segredos podres, e usa essa tradição com inteligência comercial. Ele sabe que mansões assustam mais quando são bonitas. Sabe que vilões assustam mais quando parecem gentis. Sabe que vítimas ficam mais interessantes quando não são totalmente inocentes. E sabe que uma empregada pode ser a personagem mais poderosa da história justamente porque todo mundo comete o erro de não olhar para ela com atenção. Essa é a ironia mais deliciosa do filme. Millie entra naquela casa para limpar a bagunça dos outros, mas acaba encontrando uma sujeira que não sai com produto nenhum. Uma sujeira feita de mentira, controle, reputação, medo e abuso. E quando ela entende isso, a casa deixa de ser símbolo de oportunidade e vira símbolo de tudo o que ela precisa enfrentar para recuperar a própria voz. No fim, a empregada funciona porque transforma uma fantasia simples em tensão constante. E se o emprego que parecia salvar sua vida fosse justamente a porta de entrada para o lugar mais perigoso onde você poderia estar? Essa pergunta é forte porque não depende de monstros, fantasmas ou assassinos mascarados. Depende de algo muito mais real. Uma casa bonita, uma família perfeita, um sorriso confiável e uma mulher subestimada que começa a perceber que talvez seja a única pessoa capaz de derrubar tudo.